Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa tarde, por mais esta oportunidade. Que aproveitemos o momento em que vamos estar juntos, procurando ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Rogério, vamos nós. Boa tarde a todos. Você vê que agora já mudou a caixa de som, né? Agora é para valer mesmo. Sueli está viajando, me contratou, mantive o mesmo valor do cachê. Então tá tudo combinado, né, Ângela? Tudo tranquilo. Hoje nós vamos falar sobre a justiça da reencarnação. Eu adoro falar sobre reencarnação, porque é um tema fácil, é um tema simples, uma coisa boba de se compreender. Se você perguntar hoje numa festa, num encontro familiar, né, você vai encontrar protestantes, católicos, budistas, todo mundo acredita na reencarnação, todo mundo aceita a reencarnação, mesmo que de forma inconsciente. Tem aqueles que professam outras religiões que num papo amigável, num papo onde se fala de destino, né, de passado, de futuro, a pessoa acaba dizendo assim, na próxima eu quero, mas que próxima? Como se na sua religião, né, não existe a possibilidade ou a proposta da reencarnação. Então eu digo que se cumpriu o que os espíritos disseram a Kardec. Desculpe. A reencarnação fugiu do centro espírita. Os espíritos dizem isso a Kardec há muitos anos atrás. Kardec, numa conversa, e ele conversava constantemente com os espíritos, uma coisa que a gente esqueceu um pouco, né? Mas ele conversava muito com os espíritos dizem a ele que esse processo da reencarnação, esse processo do entendimento da reencarnação e de todos os conceitos e propostas espíritas seria o futuro das religiões. Que as pessoas incorporariam esses valores e essas propostas trazidas naquele momento como revelação e como novidade pelo Espiritismo, seriam incorporadas pelas outras religiões ou pela população, o que aconteceu realmente, porque é o que eu digo, hoje você vai encontrar pessoas que estão ligadas oficialmente ou socialmente a uma religião que não acredita, ou que não defende, ou que não conhece, ou que não compreende muito bem como funciona o processo da reencarnação, mas acha que é totalmente viável como explicação razoável e racional. Porque a justiça da reencarnação se dá através de um processo simples quando nós paramos e pensamos, a gente compreende? Como é que funciona esse negócio? Como é que eu posso reencarnar? Como é que eu já reencarnei várias vezes? Como é que eu sobrevivi à morte física? O Vinícius, um autor ali dos anos da década de 80, um autor espiritual, né, através da mediunidade, Vinícius trazia suas mensagens e ele diz assim, num pedacinho de um texto dele, ele diz assim, a vida é sempre vida, seja qual for a forma através da qual se oculte. Já vivi como pedra, já vivi como planta, já vivi como homem, amanhã viverei como espírito. E num futuro longínquo, cuja época não me é dado precisar, viverei como vivem os anjos, os deuses. Vindo pequeno, caminho para o grande. Meu passado é obscuro, meu futuro é brilhante. O texto vai, eu não vou abusar da memória, o texto continua, mas esse processo de crescimento espiritual, né, de nós olharmos uns para os outros e convivermos uns com os outros e percebermos como somos tão diferentes, somente através da reencarnação nós vamos encontrar resposta e explicação lógica e racional para isso. Eu costumo dizer que ou a reencarnação realmente é uma verdade taxativa, que se executa e acontece todas as vezes que nós desencarnamos e reencarnamos, ou Deus não sabe fazer gente, porque ele não consegue fazer dois iguais de jeito nenhum.
Nós somos tão diferentes uns dos outros, por quê? Porque somos resultados da nossa caminhada. Nós somos o resultado do nosso esforço, da nossa experiência através de várias encarnações até aqui. Por isso nós aparentemente somos muito parecidos, mas quando abrimos a boca, quando nos relacionamos, quando agimos, nós apresentamos essas diferenças tão assustadoras. Somos ímpares, somos uns totalmente diferentes dos outros. A justiça da reencarnação está no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, no item 3 do capítulo 4, mas lá do segundo livro. A gente tem que lembrar, porque às vezes a gente fala capítulo 4. Eu fui lá no capítulo 4 e não achei. Mas o Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros. Então é no segundo livro. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, você vai achar esse capítulo Justiça da Reencarnação. Esse item especificamente que nós vamos falar está no capítulo Pluralidade das Existências. Então nós vamos... eu já comecei a falar sobre isso, Nós realmente compreendemos a reencarnação? A gente entende como se processa? Porque existem pessoas que acreditam que várias pessoas reencarnaram, porque eles nos contaram através das próprias obras mediúnicas. Mas e eu? Porque acreditar na reencarnação implica, obrigatoriamente, em você já ter morrido várias vezes e não ter sido aniquilado, não ter sido morto realmente, ter permanecido vivo como espírito, para que num outro momento e numa outra experiência você reencarnasse num novo corpo físico. A coisa vai bem até nós pensarmos que para reencarnar tem que morrer. Aí a coisa começa a ficar mais complicada, porque nós ainda trazemos dentro de nós, além do instinto de preservação da espécie, nós trazemos dentro de nós o temor da morte, o medo da morte, que é natural para nós que estamos encarnados. Isso dificulta um pouco o nosso entendimento de que a morte física não é o fim, que eles sobreviveram e que nós sobreviveremos à morte física, até porque nós somos muito experientes nesse processo, como eu disse. Nós já desencarnamos várias vezes e já reencarnamos, consequentemente, outras tantas vezes. Começa esse texto, esse material de justiça da reencarnação, ele começa nessa pergunta 171 do Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta aos Espíritos, sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Está apoiado em que essa história da reencarnação? A ideia da reencarnação? E já começa com uma palavra ali que nos remete, ou nos leva a já pensar, dogma? Mas dizem, eu já ouvi muitas vezes, que o Espiritismo não tem dogmas. Mas a palavra dogma aqui está empregada no sentido realmente profundo e primordial, princípio mesmo da palavra, de que como assunto que não se discute mais. Dentro do Espiritismo não se discute mais se existe ou não existe a reencarnação. Então passa a ser um dogma, porque nós não vamos perder mais tempo discutindo se ela existe ou não existe. Então Kardec pergunta, sobre o que se funda o dogma da reencarnação? E a resposta começa assim, sobre a justiça de Deus e a revelação. Então a reencarnação está ligada profundamente à justiça divina e à revelação do próprio Espiritismo. Pois não nos cansamos de repetir, dizem os Espíritos a Kardec. Um bom pai, dizem eles, um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. E aí eles nos chamam a pensar, se nós
sempre deixamos uma porta aberta, se nós sempre perdoamos e sempre torcemos para que os nossos filhos caiam na realidade, retomem o bom caminho, retomem a sua caminhada, o que dirá, o que se esperar de Deus? Então, acreditar que nós estivéssemos aqui somente para uma experiência como essa que nós encarnados estamos vivendo nesse momento, e quando chegasse o momento derradeiro da morte, do desencarne, de passar dessa para melhor, nós deixaríamos simplesmente de existir. Isso é desesperador, né? Isso é desesperador, principalmente quando nós nos lembramos que pessoas desencarnam ou morrem ou passam dessa para melhor na tenra idade, no começo da caminhada, no começo da experiência. E isso demonstraria já um processo de injustiça divina, porque eles não tiveram e não terão a menor oportunidade de experiência nessa vida. Então, quando nós olhamos a própria morte, principalmente as mortes prematuras, sobre a ótica da reencarnação, nós começamos a compreender e a vislumbrar que tem algo a mais nessa conversa, nessa história. E a reencarnação, só tem explicação através desse posto. Somente as múltiplas existências justifica a verdadeira justiça paternal. Nós somos espíritos imortais. Às vezes a gente ouve na casa do espírito que nós somos espíritos eternos, Não, nós somos espíritos imortais. Eterno é aquele que não teve começo e nem fim. Nós tivemos começo. Num certo momento nós saímos do querer, da vontade de Deus. Então nós tivemos início. Então nós somos espíritos imortais. E essa imortalidade se concretiza e se faz presente através da razão e do bom senso quando nós analisamos que nos lembramos de coisas que não eram para lembrar, nos encontramos com pessoas que de repente nós nunca vimos e a partir desse momento nós nos transformamos de uma hora para outra nos melhores amigos. Meu irmão mais velho, agora já na parte espiritual, ele quando bem criança mesmo, 6, 7 anos de idade, meu pai tinha uma fábrica de doces no interior de Minas Gerais. E meu pai disse a ele, olha, você está de férias, deveria ser uma época assim, de férias colegial. Meu pai disse a ele, amanhã nós vamos em tal cidade buscar latas vazias para embalar os doces. Imagine um garoto de 6, 7 anos, viajar de caminhão com o pai da sua cidade até a outra cidade, uma aventura. Uma aventura. No outro dia saíram de madrugada, foram até essa cidade, entraram na cidade, se dirigiram à fábrica de latas, carregaram o caminhão e como eram latas vazias, fez uma carga enorme, Podia ser alta a carga. E eles capricharam, colocaram bem alta a carga e saíram da fábrica, entraram na praça e o motorista pegou uma outra saída da cidade. Meu irmão falou, pai, por aí não vai dar. Tem a ponte. Meu pai falou, que ponte, rapaz? Você nunca veio aqui? Pai, tem a ponte, o caminhão não vai passar. Seguiram em frente, meu pai e o motorista, descrente da colocação dele, e chegaram mais à frente, tinha uma ponte de ferro daquela inglesa, onde passava antigamente o trem e tinha um arco, e tiveram que manobrar o caminhão e retornar. Hoje, olhando para essa história que eu ouvi talvez uma centena de vezes, pode ter acontecido duas coisas. Ou ele já viveu naquela cidade, numa outra experiência encarnatória, no caso meu irmão, ou uma outra experiência e uma outra explicação que o Espiritismo não se nega a pensar em todas as possibilidades. Avisado pelo meu pai que iriam no outro dia àquela cidade,
ansioso, criança ansiosa, dorme, se desprende parcialmente do corpo e antecede a viagem e vai até aquela cidade. Vê a ponte e no outro dia a criança ainda não tem muito bem instalado ali o espírito, né? O perispírito e o corpo ainda não estão muito bem acoplados, as janelas ainda ficam meio abertas, ainda existem frestas, por isso eles conversam com os amigos imaginários, né? E a gente diz, olha só, que criança, não estou vendo ninguém. Isso é invenção da cabeça dele. Aí a gente lê os livros lá de Chico Xavier e de outras pessoas, fala, era outro espírito que estava ali. Mas a gente não traz isso para perto da gente. A gente acha que isso aconteceu com outras pessoas, mas com os nossos filhos, com as nossas crianças, não acontece. Então o espírito se desprendeu, foi lá, viu a ponte. Ou, né, utilizando para o nosso assunto da reencarnação, ele talvez numa outra experiência encarnatória ele possa ter morado naquela cidade e se lembrou da ponte naquele momento onde tomou o caminho da ponte. Uma história curiosa que pode ser fruto e resultado das lembranças de outras experiências de vidas passadas. Quando a gente pensa na reencarnação e nessa possibilidade de nós não morrermos, e vejam que eu disse possibilidade, porque por mais certeza que nós tenhamos, ninguém quer desencarnar. Se der para ficar 1 hora a mais, a gente vai fazer por ficar mais 1 hora. Mas ela é muito justa, né? Porque nós temos a oportunidade de recomeçar. E aí você pode pensar, mas não adianta muito porque eu não me lembro das anteriores. E várias vezes existem inúmeras palestras, né, na internet, aqui na casa mesmo, nos explicando a graça, a dádiva de nós não nos lembrarmos. Porque é uma oportunidade maravilhosa recomeçar junto de pessoas que nós tivemos problemas, e nós somos especialistas em ter problemas, em criar problemas e gerar problemas, sem nos lembrarmos, começarmos do zero com aquela pessoa novamente. Ou aquela pessoa começar com a gente, porque nós pensamos também, na maioria das vezes, que nós fomos as vítimas, né? Mas a gente tem que lembrar da hipótese também de o outro ter sido a vítima. E de nós estarmos ali recebendo muitas vezes os nossos filhos, estar naquele lar ali com os pais, para reajustar os nossos delitos, para nos redimirmos diante das nossas vítimas em outras experiências. E eu vou usar uma expressão que eu adoro, que é apaziguar a nossa consciência. Porque tudo isso está registrado em nós. E quando nós sentimos a necessidade de refazer os nossos passos, de pedir perdão, de restituir as pessoas, nós apaziguamos a nossa consciência. A justiça divina está registrada e faz o trabalho dentro de nós mesmos. Não existe nada mais dolorido, nada mais difícil do que a consciência pesada. O travesseiro fica duro, a cama fica ruim, o calor fica mais irritante, o frio fica mais frio. Mas quando nós estamos em paz com nós mesmos, tudo é bom. Tudo fica bom. E é para isso que nós estamos caminhando através da reencarnação, através da justiça divina, para apaziguar as nossas consciências, evoluindo, crescendo, aprendendo a ser uníssonos, aprendendo a ser iguais às leis divinas e às leis universais, às leis naturais. Kardec nos diz, o homem é assim o árbitro, né, o juiz, constante de sua própria sorte.
ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Então são essas oportunidades que nos são concedidas, de nós voltarmos aqui e recomeçarmos. E voltaremos e recomeçaremos quantas vezes forem necessárias. O processo não é de punição. O processo é pedagógico, é didático. Nós voltamos para aprender e temos todas as oportunidades de aprender e vamos repetir quantas vezes forem necessárias. Justiça divina, isso está implicado na justiça divina. A justiça divina é diferente da justiça do homem. Eu costumo usar o exemplo que se eu entro em algum lugar e furto alguma coisa e sou visto por alguém, alguém liga e denuncia e eu muitas vezes sou detido e preso imediatamente antes de sair muitas vezes do local. A justiça de Deus funciona de forma diferente. Nós atuamos através das nossas contravenções e ela não age. Nós cometemos alguns equívocos, alguns deslizes, alguns erros e aguardamos nos primeiros momentos uma reação. E ela não vem. E nós nos esquecemos parcialmente. Não vai acontecer nada. Mas porque ela nos dá a oportunidade de, através da nossa razão, do nosso entendimento e do livre-arbítrio, de tomarmos a nossa decisão, a decisão íntima, de refazermos aquele delito ou resolvermos aquele impasse. Então ela não se processa como a nossa justiça. Ela se processa de uma forma mais branda, mais inteligente e mais paterna. Divina realmente, Divina porque nos dá a chance de recomeçarmos. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Então tudo está registrado, todas as nossas ações. Onde? Num grande livro? Não, na nossa consciência. Deus não poderia encontrar local mais seguro, mais preciso e mais perfeito do que em nós mesmos. Nós trazemos em nós a nossa história. E quando acontece alguma coisa, ou quando somos submetidos a alguma coisa, para reajustar essas nossas caminhadas, ou essas nossas escolhas, esse manancial, essas anotações estão dentro de nós mesmos. Por isso eu gosto da expressão apaziguar a nossa própria consciência, estar de bem com nós mesmos. Progressividade da revelação divina. Por que eu digo que é muito fácil acreditar na reencarnação? Porque no começo, quando você começa a lidar com o espiritismo, se alguém te perguntar, você acredita na reencarnação? Lógico, eu sou reencarnacionista. Você concorda, você aceita, porque você está naquele entusiasmo. Só que o tempo vai passando e começa-se a exigir de nós, ou de você, o entendimento mais aprofundado. Você acredita realmente? Acredito. Você já entendeu que para reencarnar você teve que morrer e sobreviver à morte? Você já entendeu que você é o resultado de várias experiências reencarnatórias acumuladas e fizeram com que hoje você fosse o que você é? Você já entendeu que não existe o gênio no entendimento daquele que simplesmente tem um QI mais alto? Que toda aquela experiência que se revela na criança prematuramente é resultado de outras experiências que ele já viveu naquele campo? Que a criança que levanta aos 3, 4 anos, senta-se no piano e começa a tocar piano, não foi porque Deus lhe deu o dom ou lhe deu a graça?
mas é resultado das suas próprias experiências no campo da música, em outras tantas experiências reencarnatórias que se revelaram naquele momento por uma falha, por uma fresta das lembranças? E aí eu trago a progressividade da revelação divina, que diz assim para a gente: nenhuma ciência existe que haja saída prontinha do cérebro de um homem. Elas foram crescendo, elas foram se ampliando. E o estudo do Espiritismo é assim. Nas primeiras semanas, nos primeiros meses, nós achamos que nós já sabemos, que nós conhecemos o Espiritismo, que nós já somos espíritas. Mas é necessário o progresso, a caminhada. Todas as ciências, sem exceção de nenhuma, são fruto de observações sucessivas. Foi assim que os espíritos procederam com relação ao Espiritismo. Eles foram gradativamente trazendo estas revelações e esses conhecimentos. Daí o ser gradativo, o ensino que ministram. Chega um momento oportuno, o ensino se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. Isso está lá na Gênesis, na primeira parte, no capítulo 1, no item 54. Por que a gente gosta de trazer, ninguém vai se lembrar o que eu falei agora da última vez, capítulo 1, mas a gente gosta de trazer porque a gente vai colher essas informações lá nas obras fundamentais. Nas 5 obras fundamentais da doutrina espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Então esse texto é da Gênese, que diz que nós entramos na casa espírita, começamos a conhecer o Espiritismo, e esse conhecimento, essa interiorização da doutrina espírita vai se dando gradativamente através do estudo, da frequência, do entendimento e da disposição e vontade. Nós estamos numa caminhada, e essa caminhada é sempre ascendente, ela é sempre em sentido ascendente, sempre no crescente. Nós não pioramos. Essa história que nós ouvimos inúmeras vezes, O mundo está piorando. A coisa está ficando cada vez pior. É um problema de ótica, é um problema de forma de ver. É o prisma que nós estamos usando para ver. Mas nós não retrogradamos, as nossas relações não estão piorando. Eu costumo brincar num exemplo simples que basta você observar e estar aberto aos convites, por exemplo, no final de semana, para ir a almoços beneficentes, para ir em ações positivas, doação de sangue. E nós estamos melhorando socialmente. Hoje as pessoas ficam sabendo de um problema social e as pessoas intervêm. Antigamente não se metia a colher, não era assim? Então nós estamos melhorando. A visão muitas vezes é deturpada pelo que a mídia nos traz. O sensacionalismo, o ineditismo que se transforma numa rotina repetitiva. Você assiste os programas na parte da tarde ali em alguns canais sobre São Paulo e você fala assim: eu não vou a São Paulo, porque eu não vou conseguir voltar vivo. São Paulo é muito perigoso, mas se você parar e assistir e começar a prestar atenção, a mesma notícia é repetida dezenas de vezes. A mesma cena é passada e reprisada centenas de vezes. Porque não tem tanta coisa ruim para se mostrar. Quando minha filha, lá pelos 19 anos de idade, resolve estudar no Rio de Janeiro, eu falei: meu Deus do céu, vai morrer. E ela foi para o Rio. Morou muitos anos no Rio de Janeiro, terminou a faculdade e não aconteceu nada. A não ser um dia que ela estava às 3 horas, 4 horas da manhã, ela trabalhava no hotel, indo para o hotel,
Um rapaz veio, segundo ela, educadamente, pediu a mochila e ela deu. Nesses 4, 5 anos de Rio de Janeiro, a única experiência um pouco traumática foi essa. Mas o que a gente vê do Rio de Janeiro? É que a violência campeia, desenfreada. Aí você vai ao Rio de Janeiro e não vê nada. Fala, deve ser só na hora que o jornalista está olhando. Não é que o mundo está perfeito, mas vendem para nós o fim dos tempos. Agora nós temos que olhar e não comprar. Olhem ao redor das suas casas, no bairro, né, onde vocês moram, né? A rua que eu moro era de terra. Quando eu resolvi construir a casa, eu tive que desmanchar um pedaço de uma parreira de chuchu para construir a minha casa. Não tinha nada. Hoje a rua tem saneamento, tem água, tem a rua asfaltada, tem vizinhos maravilhosos. Ah, tem vizinhos ruins, sim, mas tem isso, nós somos assim. E eles devem dizer a mesma coisa em relação a mim. Nós estamos nos relacionando, nós estamos crescendo. E a justiça divina se mostra para a gente Já entendi. Eu vou falar só um pouquinho da justiça divina e vou entrar nesse assunto, porque ele diz respeito à ação divina e à justiça divina. Diz, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Nós somos julgados pela nossa própria consciência, por essa justiça divina que está implantada em nós. Nós não estamos fadados ao mal. Não existem espíritos fadados ao mal. Todo espírito, né, chamado de o que for, né, os demônios, Lúcifer. O Lúcifer é o portador da luz, né? É o que traz a luz, era o mais bonito. São colocações e interpretações, visões religiosas que o Espiritismo retruca e esclarece dizendo que é a personificação do mal, é a utilização dessa figura mítica para mostrar que existe o mal no espírito humano, no ser humano, mas que nós estamos em caminhada ascendente, que nós estamos fadados e somos fadados ao bem. Nós não conseguiremos fugir da nossa destinação divina. Nós somos projeto divino. Nós somos um projeto divino e fadados, inevitavelmente, a dar certo. Né? As figuras bíblicas, como ela mencionou, são figuras míticas de um tempo lá, 3, 4, 5, 6 mil anos atrás, personificando o mal, mostrando o mal, que vai se melhorar, que vai melhorar. Eu olho para a minha vida, eu olho para mim há 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás e vejo como eu melhorei. Se você fizer a mesma retrospectiva em relação a você, você vai ver o quanto você cresceu, o quanto você está melhorando. Nós estamos fadados ao bem, nós não vamos retrogradar, nós não vamos piorar, nós só tendemos a melhorar. E a reencarnação, né, a gente brinca com esse processo da reencarnação, né, dizendo, volto já. Às vezes, sabe, às vezes a gente está ali, desesperado, e aquele espírito já foi socorrido, já foi acalentado, já foi protegido. Há muitos anos atrás, um mentor espiritual, num dia de finados, ou numa véspera de finados, né, as pessoas, ele trouxe uma mensagem e disse assim, amanhã seria o dia de finados, muitas pessoas vão aos cemitérios
visitar o túmulo daqueles que partiram, né, que nos antecederam, aqueles mais apressados, aqueles que partem antes do combinado, Ângela, né? Que partem antes do combinado, sabe? Para que esse cara foi morrer? Para que essa pessoa... Que pressa é essa de desencarnar, né? E ele falou, amanhã muita gente vai visitar esses túmulos lá. E aí, às vezes, aquela senhora, né, a mãe que perdeu o filho e tal, vai lá com o netinho, pela mão, aquele moleque, sabe, da pá virada. E ele mexe nas flores dos outros túmulos, e sobe no túmulo, e mexe, e corre, e não fica quieto, até porque ele não tem muita noção do que está acontecendo e do porquê está ali. Às vezes você está ali na beira do túmulo, chorando a falta e a partida daquele nosso irmão, e já está trazendo ele ali pelas mãos. Sabe? Já levou ele junto. Ele já reencarnou. Quanto tempo leva para reencarnar? Cada caso é um caso, nós somos ímpares, nós somos especiais, cada caso é um caso. Não existe uma norma, não existe uma regra, mas a certeza é que volto já. Daqui a pouco nós nos encontramos de novo. A morte é do corpo físico. Nós vivemos no corpo físico a personalidade. Quando eu não me lembro e começo de criancinha a crescer, passo pela adolescência, venho construindo uma personalidade. Hoje vocês conhecem o Rogério. E quando eu desencarnar, eu vou assumir a minha individualidade, que é a soma de tudo que eu já vivi, inclusive o Rogério. Né? Eu já vivi muitas experiências e vai incluir o Rogério, e aí eu vou falar em nome da minha individualidade, da soma dessas personalidades. Nós trazemos em nós essa capacidade do esquecimento. É uma grande oportunidade de perdoar, de ser perdoado. Se nós nos lembrássemos, já pensou, da outra vida e nos lembrássemos das coisas que nós fizemos, dos nossos inimigos, dos maus feitos, nós não teríamos paz, nós não teríamos sossego. E através desse dom do esquecimento, nós podemos caminhar várias experiências. Nós podemos trazer várias experiências reencarnatórias, desfrutando agora da experiência de tudo isso. Por isso nós temos, às vezes, facilidade para isso, facilidade para aquilo, porque nós já transitamos naquele campo muitas vezes. Eu lembro daqueles colegas irritantes no colégio, que estudavam menos do que eu e só tiravam notas maiores do que eu. Principalmente em algumas matérias onde eu tinha dificuldade. E eu ficava irritado. Hoje eu olho para trás e compreendo que, na realidade, eles tinham uma experiência maior naqueles campos. Existem pessoas extremamente talentosas, habilidosas para fazer algumas coisas, quase de forma inexplicável, até você estudar o Espiritismo, porque aí você encontra a explicação. Aí você encontra que não existe dom, que não existe sorte. O que existe são experiências acumuladas, esforço, trabalho e vontade. Nós estamos caminhando constantemente em direção ao maior. Nós somos hoje, o Sandro, a Sueli, e vários outros oradores, a Valéria, falam às vezes aqui que nós somos hoje, agora, nesse momento, a melhor versão de nós mesmos. Nós nunca fomos tão bons como agora. Só que existe uma possibilidade maravilhosa de nós sermos melhores amanhã. E nós seremos melhores, porque ninguém pensa assim, falar, agora eu vou piorar. Agora, a partir de amanhã, eu vou piorar. Mas é patológico, aí é uma doença. Agora, as pessoas tidas aí com a saúde perfeita, normais, não pensam assim. Quando a gente deita lá na cama, coloca a cabeça no travesseiro, a gente só faz planos bons. Mas tem aqueles que estão a caminho do bem. Tem aquele que deita e planeja um assalto, a caminho do bem. O mal existe em função do bem. Essa caminhada ela é tão importante. Eu ouvi uma colocação um dia dizendo que nós viemos aqui e viremos aqui quantas vezes forem necessárias para aprender uma coisa. Só uma coisa.
A gente aprende bilhões de coisas. Mas na essência, nós viemos e viremos aqui quantas vezes forem necessárias para aprender uma coisa só: a amar. Quando nós aprendemos a amar, acabou o problema. Porque quem ama não pensa no mal, não faz o mal. Mas é aquele amor, né, nos lembrando de Jesus. Nos lembrando daquela demonstração de amor amplo, quando ele diz, quando ele é avisado: Senhor, Senhor, sua mãe, seus irmãos estão aqui, querem ter com você. E ele diz assim: mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai, ou seja, que estão em paz, que já compreenderam que todos nós somos irmãos. Ele não rebaixa a mãe e os irmãos. Ele eleva todos aqueles que estavam ali à mesma categoria de mãe e de irmãos. Ele sai do âmbito da consanguinidade da família e coloca todos aqueles que estavam ali, toda a humanidade, como família, como irmãos. Quando a gente ouve, fala assim: nossa, mas que falta de consideração. Mas o texto diz que eles foram lá para tê-lo. Ou seja, para pegá-lo e levar embora, porque ele estava sendo, naquele momento, sendo tido como louco. Falando aquelas coisas que ele falava, de dar a outra face, de amar os inimigos. Começando uma revolução que hoje nós já, 2000 anos depois, já admitimos. A gente já começou a perceber, por exemplo, que o perdão faz mais bem para a gente do que para quem nós perdoamos. A gente dorme melhor. A reencarnação está lá no Velho Testamento, né? Quando falam várias vezes, e no Novo Testamento, quando nós ouvimos: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, do próprio Jesus. Ou seja, você só vai ser perfeito, só vai estar uníssono com as leis divinas depois de nascer várias e sucessivas vezes. E aí nós temos um capítulo muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da missão dos espíritas. Né? Muita gente, quando a gente fala rápido assim, o cara fala missão dos espíritos. Não, é dos espíritas. Né? Está lá no Evangelho, no capítulo 20, no item 4, missão dos espíritas. Que os espíritos dizem assim: ides pregar o dogma novo da reencarnação. Olha a palavra dogma aí de novo. O dogma novo, agora essa verdade nova, isso que a gente já não duvida mais. Ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, ou seja, nós estamos constantemente melhorando, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões. Todos nós somos responsáveis pelas nossas ações, atitudes e escolhas, e a maneira por que suportam as suas provas terrenas. Ou seja, destemidamente. Levantar de manhã e olhar para o dia e falar assim: o desafio é esse hoje? Deixa comigo. Olhar para a vida como um grande desafio. Até porque Jesus já nos disse que não se coloca em ombros fracos peso maior do que nós podemos suportar. Fica tranquilo, se chegar, o problema chegar é porque você tem condições de resolver. Se não sozinho, com aqueles que estão ao seu entorno. Família é para isso, amigos é para isso, as pessoas que estão ao nosso redor são para essa rede de apoio. Nós somos seres gregários, nós gostamos de estar entre as pessoas, nós gostamos de estar em conjunto. Isso está na nossa essência mesmo, na nossa essência divina. Vou contar rapidamente. A primeira vez que eu ouvi falar de reencarnação foi uma coisa muito interessante. Eu fui pela primeira vez na minha vida a um centro espírita. Eu já tinha ido a alguns centros de umbanda, porque minha tia e minha avó eram umbandistas, e eu ia a um centro de umbanda aqui em Friburgo com elas. Mas em centro espírita,
A primeira vez que eu entrei foi na Associação Espírita Bezerra de Menezes, lá em Conselheiro, porque eu namorava a filha da presidente. Então, cheguei num sábado na casa dela, meio trôpego, 19 anos de idade, 20 anos de idade, meio amarelão, mal. Cara com 19, 20 anos de idade, mal é uma coisa rara, né? E ela me olhou e falou: o que houve, meu filho? A minha futura sogra, né? E eu disse: não estou bem já há algumas semanas. Vamos ao centro. Eu falei: para que eu abri a boca? Que centro é esse? E eu fui porque futura sogra não se desaponta, nem se desobedece, né? Quer ficar bem na fita, né? Na foto. E eu fui, rezando. Eu nem era de rezar. Rezando para que aquilo terminasse rápido. Cheguei no centro espírita. Como ela era naquela época presidente, adivinha o que aconteceu? Entrou e me colocou no primeiro banco. E eu fui para um atendimento fraterno com uma entidade espiritual. Eu nunca tinha ido no centro espírita, gente. Só lembrando. E dizem assim para mim: agora é sua vez. E era meio parecido com isso aqui. Eu entro num corredorzinho, chego num quartinho, a porta entreaberta, eu entro, pouca luz. Esse negócio de espírito tem sempre pouca luz, né? E eu já estava tremendo, né? E eu entrei no quartinho, tinha uma senhora sentadinha lá no banquinho. Pode sentar, meu filho. Me ofereceu uma outra cadeira, eu sentei. O que está acontecendo? Eu falei: não é nada, não é minha sogra que me trouxe. Doido para me ver livre daquela situação. E essa pessoa, né, esse espírito que estava ali através de um médium, me disse assim: chama fulano. Eu falei: bem feito, quem mandou me trazer, né? Chamaram a minha sogra e disseram assim: eu já falei para não dar livros mediúnicos sem perguntar para a gente. Meu filho, para de ler esse livro. E eu falei assim: mas o que tem o livro a ver? Para de ler esse livro porque você é um dos personagens desse livro e isso está mexendo com o seu passado. Isso está mexendo com a sua mente. Isso está mexendo com os seus arquivos de memória. Eu falei: mas para de ler o livro que você vai melhorar. Eles são assim, bem sucintos e cortam rente. Não adianta eu dar papo para ele, porque ele não vai compreender o que eu vou explicar para ele. Então, para de ler o livro. Você veio aqui porque está passando mal? Para de ler o livro que você vai melhorar. Fui embora e saí pensando do quartinho até a porta. Agora eu morro, mas eu não paro de ler esse livro até eu descobrir quem eu era, porque eu nunca tinha ouvido falar em reencarnação. E ela me fala que eu era um personagem daquele livro. E eu comecei a ler o livro de novo. E passa mal e mal-estar. E eu li o livro e voltei e falei assim com ela, com a minha sogra: como é que é esse negócio de reencarnação? E ela pegou, diretora de casa espírita, toma. E eu morava sozinho, num sítio, coisa de 19 anos de idade, né? Rebelde. 2 sábados, eu acho, devolvi o livro. E agora? Lê esse, lê esse, lê esse, lê esse. Eu li aquilo rápido. Estava lendo as obras fundamentais da doutrina espírita. E em poucos meses eu já não queria saber mais quem eu era no livro. Porque até aquele momento eu já sabia que nós não piorávamos. Então, no primeiro momento, quando ela falou que eu era um dos personagens do livro, eu falei: qual o nome do livro? Memórias de um Inconfidente, sobre a Inconfidência Mineira. Eu, mineiro. Falei assim: no mínimo eu era Tiradentes. No mínimo Tiradentes. Já tirei por baixo. Vê como é que eu, né? Quase não tem pretensão nenhuma. E aí comecei a estudar o Espiritismo. 6 meses depois eu larguei o livro lá, está lá até hoje. Foi em 1983, que tem uma dedicatória na capa do livro. Eu larguei o livro porque eu aprendi que os espíritos não retrogradam. E aí eu comecei a fazer a conta de cima para baixo. Tiradentes, não dá. Tomás Antônio Gonzaga, muito menos. Bárbara Eliodoro, eu já sabia que eu podia reencarnar como mulher. Às vezes eu fui a Bárbara Eliodoro, agora eu sou o Rogério. Ó. Não, também não dá, ela era uma purista, uma poetisa, eu sei mal falar. E comecei a fazer, e quando chegou lá pelo 7º, 8º personagem, só tinha traidor, conspirador, covarde,
delatores, e eu falei, é melhor colocar o livro na estante. E ele está lá em casa até hoje, e assim eu conheci a reencarnação. E para encerrar o nosso papo de hoje, a nossa conversa de hoje, que já se passaram 50 minutos, mas não se preocupe, nós somos espíritos imortais. Ninguém perdeu nada. Nós teremos quantas oportunidades forem necessárias. Fiquem tranquilos. Eu gosto sempre de terminar as minhas conversas, os meus bate-papos, falando que se você se propõe a conhecer, no nosso caso específico, o Espiritismo, é um bom caminho. Tenho como base, como premissa para dizer isso, a minha própria caminhada. Porque eu tenho absoluta certeza que se não fosse conhecê-lo aos 20 e poucos anos, eu não estaria aqui hoje, não teria a família que eu tenho hoje e não pensaria da forma que eu penso hoje. E olhando para trás e para frente de tudo que eu tenho e que eu posso conseguir, eu percebo o quanto eu teria perdido. O quanto eu não teria desfrutado. E eu agradeço um dia essa pessoa ter me levado lá porque eu estava simplesmente com um certo enjoo e dor de cabeça. Que bom. Que bom, porque a doutrina espírita muda a vida da gente. Como outras religiões mudam a vida das outras pessoas. Mas falando de nós que estamos na casa espírita, mergulhe profundamente, estude, conheça essa doutrina. Ela é transformadora, ela abre em nós um horizonte tão imenso que no primeiro momento as luzes nos ofuscam. Os nossos olhos se assustam. Mas com o tempo vamos acostumando e vamos percebendo que a cada dia se abre uma nova e maravilhosa oportunidade de aprender um pouco mais. A ponto de, depois de algum tempo, começarmos a nos aventurarmos a querer ensinar, a querer mostrar para as outras pessoas que vale a pena, que vale muito a pena conhecer uma doutrina que tem como base, que tem como origem a própria obra do Cristo, que está sedimentada e tem como pedra angular o Evangelho de Jesus. O Espiritismo são luzes novas sobre esses ensinamentos e trazem para nós a certeza e a disposição de querer implementá-lo nas nossas vidas. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar e esperar mais um pouco. Porque nós estamos crescendo, nós estamos caminhando, nós estamos ficando cada vez mais espertos. E vai chegar um tempo onde tudo isso que a gente fala e ouve de novidades não serão mais novidades. Serão certezas. Certezas que vão ser o combustível dessa grande caminhada. E nós seremos felizes, finalmente, compreendendo o que é a felicidade. Porque muitas vezes ela bate às nossas portas, ela chega na nossa vida, ela nos abre o coração e nós não a reconhecemos. Que nós possamos, nesse momento aí, chegando o Natal, né? Comemorar o nascimento de Jesus e darmos graças a Deus que esse missionário veio e trouxe essa nova mensagem, essa boa nova, para que nós, espíritos humanos, tivéssemos um novo norte, um novo alvo a ser atingido na nossa caminhada imensa, contínua, de espíritos imortais. Uma boa tarde para vocês.